vereadores e também do executivo local. Os motivos das nossas reivindicações, da reivindicação da população. As manifestações populares têm ocorrido em virtude da insatisfação do povo frente ao que os políticos têm apresentado para a população. E isso de forma ampla, pois em todos os lugares, em todas as regiões do Brasil, o que se vê e escuta é a falta de assistência médica, precariedade na educação, péssima segurança pública e estradas e asfaltos e etc. O Legislativo e o Executivo têm deixado muito os interesses do povo para o segundo plano. Não se tem dinheiro para a saúde, para asfalto, para a sinalização de trânsito nessa cidade de Ourinhos. E isso há muitos anos. Podem os senhores dizer que a responsabilidade por tudo isso, ou grande parte dela, deve ser atribuída ao Executivo, mas não é. A população está cansada, esgotada, saturada, não consegue mais tolerar descaso. É necessário cortes urgentes nos gastos da Câmara e da Prefeitura local, para que se consiga atender às necessidades da população. Assim colocamos alguns considerandos. Considerando que o governo municipal não promove os investimentos necessários na saúde, saneamento básico e infraestrutura, sob argumento de que não tem recurso para tanto. Considerando que a população oriense não suporta mais qualquer tipo de tributo ou encargo. Considerando que o setor público gasta demasiada e abusivamente. Considerando que os valores, incluindo-se, além dos salários, todas as demais verbas e despesas pagos aos vereadores, que são elevados e têm condições de serem diminuídos. Considerando que os gastos do Poder Executivo também são elevados e podem ser reduzidos. Considerando que os cargos em comissão oneram exacerbadamente o governo municipal. Considerando que os valores gastos com o Executivo e Legislativo não têm trazido benefício correspondente à cidade, se faz necessário com urgência a redução das despesas dos poderes Legislativo e Executivo de Ourinhos, iniciando com cortes nos gastos de todos os cargos políticos. Nesse sentido, 4 propostas são colocadas em pauta pela sociedade oriense para que não haja recursos, para que então haja recursos para esses investimentos essenciais, objetivando a sobrevivência com o mínimo de dignidade do povo oriense. As reduções devem ocorrer quanto às despesas que atualmente podem e são realizadas pelos ocupantes dos cargos do Legislativo e do Executivo, bem como a limitação dos valores pagos aos cargos de confiança. Os cargos de confiança e outras nomeações sem concursos e os seus respectivos salários precisam ser reduzidos em 50%. A população oriense pede que a Câmara Municipal discuta e aprove 4 assuntos, a saber, são os 4 colocados, presidente, no nosso requerimento. Discussão quanto ao número de vereadores para as próximas eleições, já que o aumento do número de vereadores não encontra apoio na população. Redução do salário dos vereadores para o máximo de R$ 1.500, com aumento em conformidade com os índices do salário mínimo e nas mesmas épocas e descontos proporcional por eventuais ausências em sessões da Câmara. Corte dos cargos de assessores dos vereadores. Redução de 50% do número dos cargos em comissão de confiança do Executivo, bem como a redução de 50% desses salários. Essas reivindicações precisam ser analisadas, discutidas e votadas com brevidade, visando a aprovação de leis que entrem em vigência o mais rápido possível, na forma legal, tendo em vista a urgência dos assuntos e a carência do povo oriense. As justificativas para os pleitos da população: não há motivo plausível para que os ocupantes dos cargos de chefe de executivo e vereadores continuem a promover gastos em totalmente fora da realidade local. O povo oriense, chamado sempre de coração de ouro, que sempre tem se mostrado apto para apoiar e sacrificar-se por Ourinhos, já não tem mais condição para tanto. O povo sucumbiu. O povo precisa ver melhorada a educação. O povo está na miséria quanto à assistência na saúde. O povo não suporta mais um asfalto esburacado, dentre tantos problemas que a cidade enfrenta. O que não dizer dos espaços para praças públicas nos bairros, onde nunca se plantou uma só árvore em Ourinhos.
Aliás, o Horto Florestal de Ourinhos com potencial para produzir mudas de árvores suficientes para a cidade, muitas vezes esteve fechado para a população, porque estava proibido de atender o cidadão e fornecer uma só muda de árvore para se plantar em frente à sua residência. De igual modo, a iluminação, pistas de caminhada para a população, ciclovia, etc. Repita-se, ante a falta de dinheiro do poder público para a impossibilidade da população de contribuir com mais tributos, chegou a vez do poder público, legislativo e executivo, fazer a sua parte, economizando para as melhorias da população. O atual momento de crise e a falta de dinheiro generalizado não podem ser imputados à globalização ou tampouco aos reflexos de outros países ou mesmo à falta de recursos estaduais ou federais, mas ao pouco caso com que Ourinhos tem sido tratada e cuidada. A população oriense espera maior sensibilidade do legislativo e do executivo local. A paciência do povo se esgotou. É hora dos senhores vereadores e da prefeita municipal se entregarem mais por Ourinhos e mudar a história dessa cidade para melhor. É momento oportuno para os senhores fincarem uma estaca na linha do tempo da cidade de Ourinhos e demonstrarem mais preocupação com a população e iniciarem novos tempos, mudando a forma de se fazer política em Ourinhos, sendo exemplo positivo para os outros políticos, para a região, para o estado de São Paulo e para o Brasil. Não pensem que isto é utopia, senão que é algo possível, que com passos certos, firmes e com dedicação, o Legislativo de Ourinhos poderá fazer uma história diferente, uma história que atenda à necessidade do povo. A redução dos salários dos vereadores não terá como consequência a facilitação da corrupção, pois há senadores, deputados federais, estaduais e até ministros de Estado, com salários muito mais altos e com permissão para se fazer muito mais despesa e elevadas que um vereador, e que estão envolvidos em casos de corrupção noticiados pela mídia. A corrupção não está ligada ao salário, mas sim ao caráter do político, ao caráter de qualquer pessoa. Ourinhos precisa mudar, e os senhores têm a oportunidade maravilhosa de demonstrar à população que estão agindo de acordo com as reclamações. Percebe-se que em todos os níveis sociais e econômicos dos moradores de Ourinhos há imensa satisfação com essas reclamações, como também há insatisfação quanto ao modelo de política instalado na cidade. O modelo atual, não só de Ourinhos, como do Brasil, precisa ser modificado. Esse modelo de se fazer política precisa ser mudado em favor do povo. Cabe dizer que nenhum dos munícipes, muito menos eu, estamos fazendo promoção pessoal ou temos segundas intenções, como inclusive já foi falado em vários lugares por algumas pessoas menos avisadas, senão que estamos empenhados, juntamente com a população, em busca de soluções para o caos que está instalado em Ourinhos. Aos políticos e não políticos, que não acreditam em uma mudança para a cidade e na forma de se fazer política de Ourinhos, deem lugar a quem acredita, pois queremos ver Ourinhos melhor. A população pede, senhor presidente e demais vereadores, que todos esses assuntos sejam colocados em discussão, sejam colocados em pauta e que haja uma resposta para a população. Vale apontar aqui que essa nossa insatisfação não afeta e não diz respeito apenas em Ourinhos, a Ourinhos. Também foi lançada perante a OAB do Estado de São Paulo, perante a TV Cultura, que lançou um programa denominado Saídas para a Crise, como outras instituições. Foram enviadas 7 propostas para um Brasil melhor. Ou seja, ninguém está aqui pegando no pé ou simplesmente fazendo um manifesto vazio e barato. Vale lembrar dois poemas, um de João Alexandre e o outro é uma música muito conhecida, de Cazuza, as duas da época dos anos 80. Essa do João Alexandre diz assim: como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida?
some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. Existe uma chance novamente de ser feliz. E a música do Cazuza, ele fala: não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Ambos os poemas são da época de 80, senhor presidente, e demais vereadores. O Brasil, a população, o povo cansou. E o que nós estamos colocando, como já foi inclusive apontado em conversas diretas e em reuniões mais restritas, o que a população coloca são esses pontos, e que se houver alguma outra solução melhor para a cidade, que os vereadores coloquem isso para a cidade, para que a cidade se convença disso. Todos, como foi colocado, não temos, e eu não estou ligado a qualquer partido político, há um grupo muito grande que também não está ligado a qualquer partido político e sequer somos pré-candidato, candidato e qualquer outro cargo político. Ourinhos tem, apenas como uma leve demonstração, várias entidades que têm sido administradas, que têm sido tocada, que tem sido exemplo para tantas outras, que são ouvidas por serviços voluntários. Ninguém coloca a proposição de que os vereadores não devam ganhar nada. Não é isso. Mas vale lembrar que a PAI tem 22 pessoas, ou cerca de 22 pessoas como voluntários, o asilo cerca de 45 pessoas, a RECO 126, a Santa Casa 17, na diretoria e 120 pessoas na associação. Ou seja, Ourinhos tem gente preocupada com o próprio povo. Na cidade de Ourinhos existem pessoas preocupadas com a cidade de Ourinhos. E eu vou repetir uma frase que eu acho que talvez resuma tudo isso. Aos políticos e aos não políticos que não acreditam em uma mudança para a cidade e não acreditam na mudança de se fazer política de Ourinhos, deem lugar a quem acredita, porque queremos ver Ourinhos melhor. Senhor presidente, eu agradeço muito, como agradeço aos demais vereadores por essa oportunidade.